Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco ainda sobre atividade de cópia de dados. Porém, a gente vai entrar em algumas configurações que normalmente não são muito faladas. E esse é o último vídeo da nossa série. Você realmente conhece o Azure Data Factory? Quais serão os tópicos que vamos abordar no vídeo de hoje? Vamos falar a respeito da configuração, se vale ou não vale a pena renomear o arquivo, ou seja, definir um nome no momento da ingestão. Outro ponto que vamos abordar é o que significa block size, como que eu defino um tamanho que o meu arquivo vai ficar no final da gravação. Bom, pessoal, é isso, então vamos para o vídeo. Entrando aqui no Azure Data Factory, nós vamos em Autor, Pipeline. Em Pipeline, a gente vai nessa pastinha aqui que eu configurei já previamente. Source, aquele nosso arquivo tradicional de 12 GB. Sync é o nosso arquivo Parquet e a configuração dele é sem ter o nome do arquivo, sem ter o file name indicado. Vamos executar um debug. O processo já está em progress. Iniciado o processo já de extração de arquivos, então ele já começou a escrever arquivos, começou a escrever linhas. Observe que aqui no momento ainda nós não temos nenhum dado gravado. E qual que é a diferença entre linhas escritas e dados gravados e arquivos gravados? Bom, a diferença é que ele ainda não formou um arquivo, ele ainda não formou um pacote de dados que seja enviado para o Storage Account. Neste exato momento, já foi formado um pacote de 100 megabytes e ele já foi enviado para o Lake. Porém, em Files Written, seja dados gravados, eu permaneço zero. Vamos conferir isso. Dentro do portal Azure, Storage Account, Data Lake, Landing, 01 Parquet, dados Parquet totalmente zerado. Por que ele está zerado? Porque ainda não foi fechado o arquivo. Então, primeiro ponto desta abordagem, sobre eu não definir praticamente nada, é que neste método o nome do arquivo final será o nome que consta aqui. Se vier origem de um banco de dados, ele vai gerar um nome aleatório. Se vier de uma origem de um arquivo a qual está sendo lido, ele vai herdar o nome do arquivo e vai trocar a extensão. No nosso caso, eu tenho um arquivo na origem chamado dados.csv, ele leu este arquivo, identificou o nome que é dados e trocou para .parquet. E só vou visualizar este arquivo aqui quando terminar toda a transformação, terminar toda a ingestão do dado. Como que esse processo ele vai ser muito longo, eu não vou esperar, beleza? Eu já fiz testes previamente, vem aqui em monitor, debugging. No teste que eu havia feito previamente, ele leu 140 milhões de linhas, gravou um único arquivo, e o tamanho desse arquivo foi de 7 GB e 200 e levou 40 minutos para concluir essa atividade. Então, como eu não vou aguardar os 40 minutos, outro ponto importante, veja que vou cancelar essa ingestão, 4 minutos passados, 500 megas gravado, vou cancelar a ingestão. Cliquei em cancelar, vamos aqui para a pasta. Perceba que o arquivo ele sumiu, mesmo sem eu ter feito nenhuma ação. O arquivo ele sumiu. Por que isso aconteceu? Como que eu não gravei nenhum único arquivo, significa que ele não foi concluído a atividade. O rollback que o ADF executa é de retirar este arquivo da minha pasta. Processo cancelado com sucesso e temos aqui efetivamente a confirmação. Nenhum arquivo foi gravado. E aqui ó, o número de arquivos gravados ou comitados dentro do File Based. Como que eu configurei para que ele não faça commit de nada, ou seja, ou é tudo ou nada, eu vou ter esse cara zerado. Qual é a outra abordagem que geralmente é atribuída? Vou mudar aqui para outra atividade, Sync Open. A outra abordagem que costuma ser executada é eu definir um nome para o meu arquivo. O que isso significa? Significa que eu vou colocar o meu arquivo em uma pasta, 02.cópia nomeada, e o nome do arquivo vai ser nome arquivo Parquet. Dar um publish não é necessário, mas eu vou dar um publish. Executar um debug, processo executando normalmente. Pronto, ele começou a gravar o primeiro lote de arquivo. Então ele escreveu 100 megas, gravou ainda nenhum arquivo e leu 6 milhões de linhas. Vamos confirmar isto. Então voltar aqui, land 02 cópia nomeada e realmente o nome do arquivo ficou nome arquivo como havíamos atribuído anteriormente. Então qual é a diferença de um para o outro? No primeiro modelo, se eu não identifico um nome a qual o arquivo vai ter, ele vai, ponto 1, caso eu faça a leitura de um arquivo local, CSV, Parquet, que seja, e eu não defino um nome, ele vai herdar o mesmo nome e gerar no arquivo final
na extensão a qual eu escolher. Se vier uma ingestão de um banco de dados, de uma tabela de banco de dados, ele vai gerar um nome aleatório para isso. No outro método, que é esse que estamos vendo aqui, ele vai ficar com o nome que eu atribuir. Por exemplo, neste caso eu chamei de nome arquivo. O que costuma acontecer quando fazemos ingestão de banco de dados, tabela de banco de dados, geralmente é atribuído um nome do arquivo, exatamente o nome da tabela. Exemplo, se eu faço a ingestão de uma tabela do meu banco de dados que se chama TB Nota Fiscal, este arquivo será gravado com o nome TB Nota Fiscal. Similar ao método anterior, a gente pode observar que não tem nenhum arquivo comitado e eu cancelar essa execução, como que eu não comitei nenhum arquivo, ao momento que eu cancelo, automaticamente esse arquivo ele é removido da minha pasta. Agora vamos para uma outra situação. Quando estamos fazendo ingestão de dados, existe aqui no Sync algumas configurações. Essa configuração não está disponível para todos os modelos, mas eu vou utilizar o sync mais tradicional, que é o sync de parquet. No sync que a gente tem, no sync de binário, que vimos na aula anterior, também tem essa configuração de max block size. Então vamos para o primeiro sync aqui. Block size 100. O que é isso? Eu especifico o tamanho do bloco quando será gravado no meu Storage Account Gentoo. É permitido valores que estejam entre 4 a 100 megabits. Que raio isso significa? Vamos para a prática. Mudei aqui para 100, defini o nome do arquivo. Estou trabalhando com arquivo nomeado, então estou defini o nome dele como bloco 100. Vou dar um debug. Diferente do que algumas pessoas pensam, eu também já pensei isso, esta configuração ela não muda a quantidade ou o tamanho do arquivo que será comitado. Essa configuração de mudar o tamanho do arquivo a qual será comitado é em outro local. Não é no block size. Veja o mesmo comportamento, dados gravados, 0 arquivo gravado, e eu li 10 milhões de linhas. Estou arredondando para cima, tá, gente? Se a gente vier aqui na pasta, o arquivo não foi comitado, block size 0. Esse daqui era o de baixo, que eu tinha feito o teste anteriormente. Observe, gravou 6.76 GB em um único arquivo. Então, a diferença do método de eu colocar ou não arquivo e alterar ou não o nome do bloco não faz a menor diferença para o tamanho final. Mas o que isso significa? O que muda então aqui de um para o outro? O que muda é exatamente no Storage Account, como que o dado será gravado. Se olharmos aqui para a nossa tela, você vai reparar que eu tenho blocos sendo gravados de 100 em 100 megas, que é exatamente o tamanho do bloco a qual definimos. Para tirar a dúvida, vou fazer o seguinte: cancelar a atividade, vou alterar, vou trocar o nome do arquivo, bloco 10, também vou trocar o número do bloco para 10. Outro ponto interessante, se você lembrar no modo anterior, quando eu defino um bloco para 100, você vai ver incrementos de 100 em 100 megabits, ou megabytes, não me recordo. Ele vai sempre fazer incrementos de 100 em 100. Eu alterei para 10. O dado você vai ver que ele vai ter incrementos muito mais rápidos, de 10 em 10 ou próximo a isso. E o que isso tem realmente a ver com por que eu preciso saber dessa configuração? Por um motivo que eu considero importante, a Microsoft também, tanto é que ela recomenda isso na documentação. Neste momento, eu estou trabalhando com um único arquivo, uma única ingestão por vez. No cenário real do dia a dia, você acaba trabalhando com mais de uma ingestão ao mesmo tempo. Se você trabalha com mais de uma ingestão ao mesmo tempo, pode acontecer de você fazer vários envios de dados de um momento muito longo. E envio de dado, como a gente sabe, ele trafega via internet, e trafegar via internet depende da largura de banda que sua empresa tem. Se você define um tamanho de bloco muito grande, pode acontecer de você ter um envio muito demorado. Como assim muito demorado? Se a sua internet ela tiver uma latência muito grande, se a sua internet tiver uma conexão ruim, ele pode se perder no meio do caminho entre enviar e o seu storage account comunicar que recebeu aquele arquivo. Então pode acontecer de você gerar um timeout, pode acontecer de você perder esse dado. É importante que tenhamos em mente que se eu vou trabalhar com envio de dados numa latência muito grande, se eu vou trabalhar com envio de muitos dados ao mesmo tempo, pode ser que eu reduzindo o tamanho do meu bloco, eu consiga um ganho de performance maior. Porque pensa que eu tenho 10 ingestões ao mesmo tempo, que é muito comum acontecer. Se essas 10 tiverem blocos de 100 megabits ou megabytes, faz aí a conta. 100 vezes 10, o tamanho que eu preciso ter de largura disponível para enviar este arquivo. Agora, se eu tiver um tamanho de bloco reduzido, eu consigo otimizar esse meu processo. Ao invés dele ter que enviar 10 arquivos de 100 megas, ele vai ter que enviar 10 arquivos de 4, 10 megas. A quantidade de largura de banda ocupada é menor. E a chance de gerar intermitência nesse meio de caminho acaba sendo menor,
e evita também que eu tenha problemas de conexão, timeout, queda de rede, etc. Mas o tamanho do bloco não vai definir a quantidade de arquivos gravados. Então, se eu cancelar neste momento minha conexão, ainda assim, ele vai perder os 440 que foram trazidos. E vamos para a métrica do storage. Coloquei aqui no storage um tempo menor, 30 minutos, uma atualização de 1 em 1 minuto. Olhei a métrica de ingestão e agrupei pelo máximo. Quando estávamos trabalhando com arquivos de 100 megas, bloquinho de 100 megas de escrita, e agora blocos de 10 megas. Observe também que a minha linha ela se torna muito mais constante, porque é muito mais rápido eu escrever blocos de 10 megas, é muito mais rápido eu enviar blocos de 10 megas do que eu fazer um processo de 100 megas, tanto para poder enviar quanto para poder processar esses arquivos. Qual é o ponto ruim? Qual é o ponto negativo desta abordagem? De reduzir o tamanho do meu bloco. Se eu reduzo o tamanho do meu bloco, pode acontecer de eu perder as vantagens do meu Parquet. Como assim perder a vantagem? O Parquet ele tem um modelo de compressão que ele é baseado assim, em dicionário. Eu vou simplificar bastante o modelo de compressão do Parquet, ok, gente? Quem tiver mais experiência, por favor, e quiser complementar, sinta-se à vontade. O modelo de compactação, basicamente, ele é relacionado a dicionário. Com o dicionário, eu estou dizendo que ele olha coisas repetidas. Se eu tenho uma repetição muito grande, eu consigo agrupar essas várias repetições dentro de um único arquivo e reduzir ao máximo o meu volume. Porém, se eu quebro em lotes de 100 em 100 megas, se eu definir um tamanho de bloco de 10 megas, ele vai trazer a quantidade de linhas o suficiente para caber dentro desse tamanho de bloco de 10 megas. Se em algum momento eu tiver uma repetição menor de linhas, de dados dentro desse bloco, ele vai ter poucas linhas. Trazendo aqui de uma forma muito mais simplista, ao invés de fazer caber 100 mil linhas, ele vai caber 10 linhas. Bem esdrúxula a minha comparação, mas só para que vocês tenham a noção de como que isso funciona. Tivemos aqui agora a cobertura a respeito de como funciona e por que essa configuração de tamanhos de bloco. Minha recomendação, tente trabalhar com blocos de 100 megas, que é o máximo suportado também pela configuração do ADR. Mas lembre-se que essa configuração não altera o tamanho de cada arquivo a ser processado, a ser armazenado. Vou voltar aqui, vou cancelar e igualmente a todas as outras atividades, no momento que eu cancelo, automaticamente ele exclui o arquivo e qualquer outro registro que foi enviado anteriormente. E vamos para o último modelo, o quarto e último modelo. Bom, no quarto e último modelo, eu tenho aqui, vou colocar tamanho de bloco, 100 megas, minha conexão é boa, então 100 megas é interessante. E vou alterar aqui para 1 milhão. Vou dar um publish e vou colocar para executar. Bom, veja que neste momento ele gerou uma falha. Qual é a falha exibida? Vou expandir. De forma bem simplificada, ele está dizendo que quando eu configuro um max row per file, não é suportado que seja escrito em um único arquivo. Pô, mas por que um único arquivo? Lembra que estou utilizando o modelo que eu defino o nome do arquivo? Então, este modelo, ele não é apropriado para definir, para gerar várias linhas. Eu tenho que partir para um modelo ao qual eu não indico o nome do arquivo, eu só indico a pasta. Então, indiquei a pasta, a quantidade de linhas, 1 milhão de linhas. Pronto, ele já apareceu aqui. Observe que agora eu tenho dados gravados e arquivos gravados. Porque eu tenho 2 arquivos, pois no momento eu já li 2 milhões e meio de registros. E eu tenho blocos de cada 1 milhão. Vamos confirmar se realmente eu tenho esse arquivo. Vou dar um refresh aqui no modelo anterior. Ele vai sumir esse bloco, ok? Removido. Teste 4. Observe que ele começou a gerar vários arquivos particionados e com tamanhos. Eu não vou dizer que os tamanhos são similares por um motivo que, de novo, semelhante à compactação do Parquet, que eu disse que é baseado em dicionário, a minha tabela, como que eu gerei esse dado através de Python com dados pseudo-aleatórios, ele acaba gerando dados muito lineares. Então, toda a minha tabela está preenchida em todos os campos, minha tabela ela sempre está com dados de tamanhos muito iguais, não tem tanta diferenciação assim. No mundo real, isso daqui tende a ficar oscilando os números. E aqui ele vai gerar quantos arquivos forem necessários até concluir a transformação. Nós já estamos com 10 e é desta forma que você configura realmente o tamanho do arquivo. Vou cancelar a execução só para poder verificar e a gente confirmar aquela outra hipótese, que aqui são os dados comitados. Se aqui ele cancelar e estiver dizendo que eu tenho 12, 14 arquivos, e a gente for lá no nosso storage account, vamos ver efetivamente essa quantidade de registros mesmo com a atividade cancelada. Voltar, e aqui ele gravou a quantidade de linhas de registro. Pô, mas Jones, aqui tô vendo 14, 15. Por quê? Situação muito comum de acontecer. A interface do ADF aqui, ela tem um delay.
de comunicação. Eu envio a informação para o meu Integration Runtime e para quem viu o primeiro vídeo a respeito de Integration Runtime, é nítido que ele continua trabalhando depois de um certo tempo, mesmo depois de cancelar a atividade. Então, foi justamente isso que aconteceu. O ADF, o Integration Runtime, continuou enviando e gerando arquivos, mesmo eu tendo indicado para ele parar na ingestão número 10. Então ele levou mais 5 ingestões até concluir a atividade. Para quem for mais atento, deve ter notado o seguinte, vou voltar, estava configurado para um bloco de 100 MB, porém gravou 49 MB. Como que foi montado este bloco o envio? Muito simples, ele ficou enviando arquivos de 49 MB. Por quê? Pois é o tamanho do bloco que eu vou enviar. Se eu tivesse definido que meu bloco era de 10 MB, ele iria enviar 4 arquivos, iria comitar apenas um. No caso que eu configurei que o tamanho do arquivo deve ser de no máximo tantas milhões de linhas, atingiu aquela quantidade de linhas, ele fecha o pacote e envia para o storage, mesmo que eu não tenha atingido a configuração de 100 megas que eu havia indicado anteriormente. Então, temos aqui um outro ponto de atenção. Vou alterar a configuração para 6 milhões, vou cancelar, vou excluir aqui a minha pasta excluída com sucesso, e vamos executar 2 milhões. Alterei minha configuração para 2 milhões. Coloquei para executar, vamos deixar executando. Ingestão realizada com sucesso, está em progresso, gravou 3 arquivos. Vamos aqui no storage, eu havia excluído a pasta anterior, então ele recriou a nova pasta com blocos de 98 MB. Poxa, gente, por que 98 e não 100? Por um motivo simples, eu defini a quantidade de linhas, e a quantidade de linhas está próxima dos 100. Tá, eu entendi o que significa isso daqui, mas eu ainda não vi vantagem em seguir esse modelo de definir o tamanho de linhas por arquivo. Qual é a grande vantagem disso daqui? Vai depender de qual ferramenta você vai usar para ler o dado. Como assim qual ferramenta? Se você estiver trabalhando com Databricks, ele recomenda que não tenha arquivos não tão grandes e nem tão pequenos. Por que não tão grandes e nem tão pequenos? Se você tem arquivos muito grandes, pode ser que o seu cluster não seja aproveitado, porque vai ter que você não consegue paralelizar tanto assim a leitura dos arquivos. E se você tiver arquivos muito pequenos, também vai ficar deficiente o seu processo. Por experiência, e olhando pelo que eu me recordo da recomendação da Databricks, é ficar algo ali na casa dos seus 128 megas até 1 GB. E como que você pode definir isso? Já que o Parquet tem um modelo de compressão que varia de acordo com o tamanho de dados que existem na tabela. Você pode, ponto 1, olhar o seu banco de dados e ver qual a média que ficaria. É um pouco ruim, mas você pode ver, eu tenho tabelas que são muito populadas. Por exemplo, as maiores tabelas que eu tenho no meu banco, eu sei que para ela atingir um valor de, por exemplo aqui, de 1 GB, eu vou precisar ter 3 milhões de linhas. Então você vai e configura seu Max Hopper File baseado na sua maior tabela. Ou então você pode atribuir isso, um valor fixo, na média do seu banco. Por que na média? Se você tiver uma tabela muito grande, as mais populosas, é ela que vai ser o grande ofensor. Tabelas pequenas, mesmo que para gerar, pegar aqui um exemplo de novo tosco, para poder gerar 1 GB, você precisaria de 1 bilhão de linhas. Então essa tabela automaticamente ela não iria ser um grande ofensor, porque ela vai gerar pequenos arquivos. E geralmente essas tabelas elas não são tão usadas, tão processadas assim. Outra forma que você pode fazer é, eu vou gerar uma tabela de controle. Na minha tabela de controle, eu posso, por opção, passar aqui o Max Hopper File. Então você configura o seu pipeline para quando eu quiser, eu indico um valor bonitinho ali, que eu já sei que aquela tabela vai ser otimizada na ingestão. E caso não, você utilizaria o padrão default. É uma outra porção. Porque isso eu posso adicionar dinamicamente a informação. Então, através de parâmetros, eu consigo passar o meu valor de Max Hopper File. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Encerramos aqui a nossa série Você Realmente Conhece o Azure Data Factory? E vamos passar agora a falar a respeito de Microsoft Fabric. Bom, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!